Oi, alunos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar aí sobre fumo, poluição e saúde. Então, nós vamos falar sobre a questão da problemática do cigarro. Na verdade, é um problemão, né? Então, para descobrir os efeitos que o fumo traz para as pessoas, e principalmente para a saúde delas, os cientistas eles fazem uma análise estatística. E eles fazem uma comparação entre pessoas que fumam e pessoas que não fumam. E aí, no caso, essas pessoas que fumam e não fumam, né, tem uma grande diferença. Então, desse modo, podemos descobrir que se compararmos os não fumantes, né, em relação às pessoas que fumam, tem cerca de 20 a 30 vezes mais riscos de desenvolver um câncer de pulmão, por exemplo. E não só esse tipo de câncer de pulmão, tá, gente? Podem ter outros tipos de cânceres que nós vamos conhecer mais na frente. Além de tudo isso, né, relacionado a essa questão de comparar pessoas que fumam e não fumam, o cigarro, ele possui mais de 4.000 substâncias químicas diferentes, tá? E, na verdade, aí nesse desenho, eu tô mostrando só uma delas. Algumas, bem poucas, tá? E, na verdade, você pode perceber que a gente pode encontrar aí gases tóxicos, substâncias cancerígenas, metal tóxico, metais cancerígenos e gases cancerígenos, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esse tipo de substância. Algumas podem provocar câncer nos pulmões, né? Na boca, na laringe, no esôfago, no estômago, nos rins, na bexiga e no pâncreas. Tem muito mais outras coisas que o cigarro pode comprometer aí nessa situação. Mas o principal mesmo são esses, tá? Aqui nessa imagem a gente pode observar, né, o pulmão de uma pessoa fumante comparada com o pulmão de uma pessoa não fumante. Mas por que na verdade, o cigarro ele provoca câncer em outros locais do corpo se o principal foco dele é o pulmão? Gente, isso acontece justamente porque o seu sangue, todo o seu sangue, ele passa pelo pulmão. Lembra que o sangue tem que passar lá para pegar o oxigênio? Pois é, nesse momento em que o sangue passa para pegar o oxigênio e deixar o gás carbônico lá, o sangue acaba absorvendo as substâncias tóxicas do cigarro, as substâncias cancerígenas, que foram essas aqui que a gente acabou de comentar. Então, o câncer ele pode aparecer, na verdade, por questões de genes, né, de genética, quando células são alteradas. Mas só que o que acontece? A substância do cigarro, ela pode ser aí a principal precursora de alteração do DNA de uma célula. E você sabe que quando o DNA de uma célula é alterado, essa célula ela vai se tornar uma célula cancerosa, como está mostrando aqui na imagem, né? Tornando-se uma célula cancerosa, essa célula ela vai se dividir e vai se multiplicar. Multiplicando-se, ela pode formar o que chamamos de tumor, tá? Que no caso aí já é o início de um câncer. E vocês sabem, né, que ocorre o processo de metástase, onde nós temos um tumorzinho aqui, né, nessa figura. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Então, nós temos aqui um tumor representado aqui em cinza. Esse tumor ele pode estar se desenvolvendo lá no pulmão, um exemplo, tá? Mas aí o que acontece? Se uma célulazinha, né, desse tumor que está com o DNA alterado cai na corrente sanguínea, automaticamente essa célula alterada irá ser levada para um outro local e aí essa célula vai começar a se multiplicar em um outro lugar do seu organismo.
tá? E aí ocasionando o que chamamos de processo de metástase. Então, o processo de metástase é: o câncer começa no lugar, a célula cai na corrente sanguínea e vai se multiplicar em outro lugar, formando tumor em outro lugar. O cigarro também, gente, destrói os cílios, que são aqueles pelinhos que eu falei para vocês que existem dentro do sistema respiratório. Eu lembro que eu falei sobre isso. Então, aqui nós temos os cílios que, na verdade, protegem o nosso sistema respiratório contra invasores, contra micro-organismos, contra poeira, partículas e outras doenças. Só que o que acontece? Né? O cigarro, ele destrói isso. Ele destrói até mesmo o sistema de defesa, o sistema de limpeza do sistema respiratório. E vai acabar provocando inflamações em brônquios e bronquíolos, né? Que são os tubinhos que, na verdade, estão conectados ali com o seu pulmão. Em consequência disso, o fumante ele acaba produzindo muito muco. E aí, pelo fato dele produzir muito muco, né, devido à entrada de sujeira, devido à entrada de micro-organismo, e aí a pessoa ela pode até, na verdade, criar uma situação complicada para ela mesma. Por quê? Porque ela não vai conseguir absorver oxigênio suficiente. Então, pessoal, aqui é mais ou menos uma lista de tudo que o cigarro pode fazer, tá? E, na verdade, nós temos aí imensas coisas. E eu vou citar algumas delas, tá? A pessoa pode ter problema nos cabelos, nos olhos, nariz, nas mãos, pulmões já foi citado, fígado, pele, problemas de coração, boca, garganta e dentes. Os dentes eles podem ficar extremamente escurecidos, podem ter problemas no ouvido, cérebro e muitas outras coisas mais. Além da inflamação dos brônquios, né, que nós chamamos geralmente de bronquite, ocorre também a destruição dos alvéolos pulmonares. E vocês sabem que os alvéolos pulmonares eles estão lá para passar o oxigênio para o sangue e tirar o gás carbônico do sangue, né, e botar para fora do sistema respiratório. Só que a partir do momento que tem esses dois problemas, a pessoa não vai conseguir respirar direito, ela não vai conseguir absorver o oxigênio suficiente. Olha aqui, para vocês terem uma ideia, o que é um brônquio inflamado? Tá? O brônquio inflamado são essas estruturas aqui, né, que ficam nos pulmões, tanto brônquios como bronquíolos, tá? Opa, desculpa, eu passei aqui sem querer. E aí, o que acontece, tá, pessoal? Ocorre esse processo aqui de produção de muito muco, aí o canal ali do brônquio fica muito fechado, e aí o oxigênio tem dificuldade para passar lá para o alvéolo. Agora eu vou falar da efisema. A efisema, gente, é a destruição dos alvéolos pulmonares, ocasionada também pelo cigarro. O alvéolo, ele, no caso aqui, ele está sadio, né? E com o uso do cigarro ele vai ficando desgastado. E conforme as substâncias químicas vão desgastando essas cavidadezinhas aqui dos alvéolos, os alvéolos não vão conseguir passar o oxigênio para o sangue, e aí a pessoa vai ter dificuldade para absorver esse oxigênio. Com isso, né, cada vez menos oxigênio é absorvido, a pessoa sente mais falta de ar, porque não vai ter oxigênio suficiente para ela produzir energia para o corpo dela. E na doença pulmonar obstrutiva crônica, a ocorrência simultânea de bronquite e efisema. Então, a nicotina provoca ainda a contração das artérias, o aumento do batimento cardíaco e da pressão arterial e eleva o risco de tornar aí, né, o que chamamos de placas de gordura. Isso aqui, gente, é uma coisa que a gente já falou muito e a gente ainda vai falar bastante quando a gente for falar sobre o sistema cardiovascular. Mas o cigarro, ele é responsável também pela formação de placas de gordura nas artérias. Então, vocês podem observar aqui nessa imagem
que nós temos aqui uma artéria real mesmo e as placas de gorduras que foram formadas aqui, ó, tá? E aí, se acaba formando essas placas de gordura, o que que vai acontecer? O sangue não vai conseguir passar aqui, tá? Ah, professora, mas onde que fica essas artérias? No nosso corpo inteiro, e nós temos ainda as artérias coronárias. As artérias coronárias, elas ficam aqui no coração, ó, e elas são responsáveis por trazer oxigênio para o coração não parar de bater. Então, se essas artériazinhas que ficam aqui nessa parte de fora, não são essas aqui grandonas não, tá, gente? São essas aqui, ó, que ficam aqui, essas pequenininhas. Se acontecer de acumular gordura, né, placas de gordura nas artérias coronárias, como é que o coração vai receber oxigênio se chegar a formar, por exemplo, um coágulo ou um trombo, que chamamos, né? Ó, aí não vai passar sangue aqui, não vai passar oxigênio, e aí a pessoa pode ter um problema cardíaco. Mas essa questão de problema cardíaco a gente vai falar no capítulo 2. Além disso, né, tudo que já foi mencionado aí, né, que é de assustar realmente, a nicotina, ela causa o que chamamos de dependência. Então, a pessoa que, na verdade, está totalmente viciada, ela não consegue largar o cigarro. Então, o fumante, ele começa a ter um problema horrível de abstinência. Ele geralmente vai ter dor de cabeça, irritação, insônia. E aí, ele só consegue parar de fumar, na verdade, quando ele recebe todo um tratamento psicológico, todo um tratamento médico, e quando ele tem uma determinação gigantesca, porque não é fácil a pessoa ter um vício e abandonar. Então, gente, há medicamentos que ajudam a pessoa a parar de fumar, porém, eles devem ser sempre usados aí com a orientação médica. Na fumaça do cigarro, também podemos encontrar o CO. O que é o CO? O CO é o monóxido de carbono. A gente discutiu bastante sobre esse monóxido de carbono lá no 6º ano. E o cigarro, ele tem esse CO, ou seja, esse monóxido, né? E aí, esse monóxido, ele impede com que, na verdade, o oxigênio vá para as hemácias. Como que acontece esse processo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui nós temos, ó, o oxigênio aqui representado em azul e o CO aqui representado em preto, ok? Aqui nós temos as células, ó, tá? O CO, ele pode adentrar aqui na corrente sanguínea e o oxigênio também. Olha só, se o CO se conectar primeiro com a célula sanguínea, o que vai acontecer, pessoal? O oxigênio não vai conseguir se conectar aqui. É que nem quando você entra no ônibus. Se uma pessoa sentar naquele lugar, você não vai poder mais sentar ali, porque aquela pessoa está sentada lá. É a mesma coisa que acontece com a questão do CO. O CO, ele vai ocupar o espaço do oxigênio. Aí o oxigênio não vai conseguir se conectar ali, se ligar com a célula, tá? E se não consegue se conectar com a célula, aí você vai ficar sem oxigênio. E esse oxigênio vai simplesmente ser desperdiçado. Então, prestem atenção aqui, ó. Aqui, ó, nessa imagenzinha de cima, o oxigênio conseguiu se ligar aqui, a hemoglobina da hemácia tá ok. Mas aqui, ó, o CO chegou primeiro, aí o oxigênio tenta se conectar e não consegue e volta, tá? Então, um carro com motor ligado em uma garagem fechada pode provocar a morte de quem permanecer nesse ambiente por certo tempo. Por quê? Porque o CO, ele também faz parte da fumaça dos escapamentos de carro. Por isso, não se deve pôr um motor de automóvel para funcionar dentro de uma garagem com as portas fechadas. E aquecedores e fogões a gás devem passar por uma vistoria de um técnico quando da instalação ou em caso de suspeita de vazamento. Fumar durante a gravidez também é uma coisa extremamente errada,
porque as substâncias do cigarro elas vão acabar fazendo com que o feto sofra alterações e isso vai prejudicar o desenvolvimento dele. Fumar em recinto fechado prejudica as pessoas que não são fumantes, que é o que chamamos de pessoas consideradas fumantes passivos, e aí isso torna um problema sério. Por isso que já se estabeleceu uma lei que não permite com que pessoas fumem em locais fechados, porque ninguém é obrigado a fumar junto com aquela pessoa. Então, gente, agora que você já sabe de tudo isso, já deve estar convencido de que não vale a pena começar a fumar? Não mesmo, né? Então, e se você conhece uma pessoa que fuma? Que tal procurar um médico que possa ajudar essa pessoa? Então, pessoal, a gente finaliza o nosso capítulo 1 por aqui. A gente já vai começar o capítulo 2 na próxima aula gravada. Eu espero que vocês tenham curtido a aula, tenham gostado. E um abraço para todos e até a próxima.